18 de junho de 2012. Naquele dia, começava uma revolução na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, o início de uma nova era, que transformaria para sempre a forma como os processos tramitavam até então. A era do processo judicial eletrônico, o PJE. O PJE é um projeto nacional, criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Sua instalação na Justiça do Trabalho começou no final de 2011. No estado de Santa Catarina, no Rio de Janeiro, o sistema foi lançado oficialmente no Rio Centro, durante a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Maior celeridade processual, redução de gastos públicos e mais acessibilidade à justiça. 100% digital. O PJE trazia tudo isso, além da redução significativa do consumo de papel, água e energia elétrica. Então, na época eu era secretário-geral da presidência, né? A presidente à época era a doutora Salaberry, o vice-presidente o Dr. Drummond, e a gente teve assim, um evento marcante no Rio de Janeiro da época, que foi o Rio+20, em que o ministro Dallazen tinha como mote lá da gestão dele a implantação de um tribunal de grande porte. A presidência, à época, aceitou esse desafio, né? Tinha lá uma situação em que nós fomos premiados com a posse de 20 analistas da área de TI, com o compromisso de que a gente instalaria o PJE no segundo grau, e isso foi uma das coisas que nos favoreceu, né, nesse caminho do que a gente se encontra hoje. Mas a decisão da presidente, da doutora Salaberry e do Dr. Drummond, e a coragem que eles tiveram há 10 anos atrás de enfrentar um desafio do porte de que é instalar um processo eletrônico num mundo que era todo de papel, sem dúvida nenhuma se mostrou a melhor decisão que podia ser feita. O primeiro processo eletrônico do Rio de Janeiro foi ajuizado na Vara do Trabalho de Três Rios, município do centro-sul do estado, com 82 mil habitantes. Um início modesto para um projeto ousado diante do tamanho da Justiça do Trabalho fluminense. A partir daí, o PJE foi se expandindo progressivamente no estado do Rio de Janeiro. Mas todo esse caminho não foi fácil. Instabilidades do sistema, em especial no período de 2013 a 2016, levaram muitos advogados, magistrados e servidores a pedirem a volta do processo em papel. Bom, em 2012, eu era o presidente da ACAT, Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, e para nós, da advocacia à época, havia uma grande incerteza do que o PJE poderia trazer, não só de benefício, quanto do empenho que os advogados precisariam ter para poder usar esse sistema, que era completamente novo e revolucionário para a época. Em 2012, eu me lembro bem, muitos advogados ainda tinham resistência em usar o computador. Vários colegas meus da advocacia usavam máquina de escrever, para você ter uma ideia. Em pleno século XXI, as pessoas ainda usavam máquina de escrever. E esse processo de modernização, né, de como você ia encarar o Poder Judiciário Trabalhista, foi um desafio muito grande, pela incerteza que isso dava e principalmente pela desconfiança do que na época se falou muito, da segurança do sistema, ou seja, de você ter certeza de que uma petição que você encaminhasse para o processo seria recebida pelo juiz e despachada. Superação e aperfeiçoamento. Ao longo desses 10 anos, a primeira região tem contribuído para que fossem realizadas melhorias no PJE. Vale destacar a adaptação do sistema para permitir seu uso pelos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas. Outra inovação foi a criação de uma espécie de post-its para os processos. Uma colaboração que vem com o aprendizado daqueles que lidam com o sistema todos os dias. O PJE é uma construção coletiva. É uma construção coletiva não só pela área técnica, mas também pelo desenvolvimento das suas aplicações e dos seus raciocínios. Ou seja, o raciocínio que a gente se reporta, na verdade, são as ideias a respeito do que nós podemos utilizar para melhorar o sistema ainda mais.
Tá? Então vem as ideias e nessas ideias a gente pega, testa as ideias e há sempre uma evolução. Então a gente tem procurado sim andar e é uma coisa para o Brasil como um todo, não é uma coisa restrita a gente, mas sim para a Justiça do Trabalho como um todo, assim como tem sido também para os outros ramos do Judiciário. Os outros ramos do Judiciário têm também feito, e hoje em dia a gente vê isso, muito isso, a utilização direta do PJE. Durante a pandemia de Covid-19, declarada no início de 2020, o PJE foi um aliado fundamental do trabalho remoto, um instrumento essencial para que a Justiça do Trabalho não parasse. Essencial, né, o PJE? Sem ele não poderíamos fazer as sessões de casa, as audiências, né, no primeiro grau. O que foi muito bom também foi a implantação das sessões virtuais. Isso agilizou bastante, né, o andamento do processo, dos julgamentos. E a nossa meta este ano é terminar a digitalização de todos os processos físicos e trâmite aqui no nosso tribunal. Agora, o sistema vive uma nova etapa. A tendência é que as tarefas se tornem cada vez mais automatizadas e que os processos avancem com menos cliques. Os recursos humanos poderão se dedicar às atividades mais complexas. Tecnologia, inovação, eficiência é a era da inteligência artificial no judiciário. Um novo capítulo vai sendo escrito.